Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal Corinthians Sempre. Galera, últimas informações aqui atualizadas do nosso timão. Informação aí sobre o Neoquímica Arena, Corinthians selando um acordo milionário aí por 15 anos. Que história é essa? Bora ver também aqui a escalação para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Deixa aqui abaixo o seu palpite, minha opinião, 1 a 0 do timão. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pois é, minha gente, vamos lá saber agora o que está acontecendo no Corinthians. Faz tempo que não tem barulho por lá. Dorival Júnior comandou o último treino do Corinthians antes de enfrentar o Botafogo neste domingo na Neoquímica Arena e algumas dúvidas na cabeça do treinador referente à escalação, isso porque ele ainda não sabe com quais peças pode contar. Por exemplo, Hugo Souza e Maicon, os dois avançaram na recuperação, treinaram inclusive com o elenco, mas mesmo assim um ponto de interrogação em relação à lista de relacionados desses dois jogadores, assim como o Matheus Bidu, que segue com tratamento no joelho, treinou também, está em processo de transição, mas ainda não sabe se vai a campo ou não. Quem é um desfalque com 100% de certeza é Memphis Depay, ele que não enfrentou o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, não enfrenta o Botafogo neste final de semana e o departamento médico ainda não sabe se tem condições de jogo para as duas rodadas depois desse confronto contra o Botafogo. Lembrando que restam apenas 3 jogos para o término do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians ocupa a 11ª colocação com 45 pontos somados, mas ainda há temporada pós-Campeonato Brasileiro. Isso porque o Timão enfrenta o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no dia 10 de dezembro. Será que por conta destes 2 duelos de semifinal de Copa do Brasil, o DM do Corinthians está um pouco mais cauteloso do que o normal? Corinthians joga hoje contra o rebaixamento, não joga hoje contra o rebaixamento, não levou goleada ontem, não disputa amanhã a final da Libertadores, mas também tem assunto por aqui. Domingo, 4 da tarde, o Timão encara o Botafogo na Neoquímica Arena e não deve contar novamente com o atacante Memphis, que continua em tratamento do joelho esquerdo. E o goleiro Hugo Souza tem chance de voltar ao time, assim como o meio-campista Maicon e o lateral esquerdo Matheus Bidu. O Corinthians é o 11º colocado no campeonato com 45 pontos. Casão, eu quero saber sua opinião sobre o Corinthians esse ano e o Memphis Depay. O Corinthians está fazendo um ano desastroso, na minha opinião, como rendimento, né? Ganhou do Palmeiras no Campeonato Paulista, jogando bem melhor, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ganhando os 2 jogos, jogando melhor. Sim. Mas está a lembrança positiva do torcedor lá está resumida a esses jogos contra o Palmeiras, que o time encara diferente. O Palmeiras não consegue encarar o Corinthians do jeito que o Corinthians encara o Palmeiras. Por isso que um time inferior como o Corinthians ganha do Palmeiras. E, assim, eu acho que o ano foi ruim, que pode ser salvo com um título importante com a Copa do Brasil. O Memphis Depay é aquele negócio. Agora, ele fez uma punção, faz uma semana, tirou líquido dos joelhos. Eu fiz isso a minha vida toda. E eu sei que quando você faz a punção, não dá para você jogar. Dói. Não é que dói. Você dá uma enfraquecida, você perde um pouco a massa muscular. Você tem que recuperar a massa muscular. Mas o lance do Memphis é assim: tem que jogar os 2 jogos com o Cruzeiro. Ele tem que jogar os 2 jogos com o Cruzeiro. Mas dá tempo de ficar bom até lá? Não, lógico, vai dar tempo, mas o que eu digo é o seguinte: ele não costuma jogar fora de casa. E quando ele joga fora de casa, ele não costuma pegar na bola. Ele não costuma decidir fora de casa. Então agora, o mesmo discurso que eu fiz com o Neymar antes, eu faço em relação ao Memphis. O Memphis tem que jogar os 2 jogos contra o Cruzeiro. Tem que fazer a diferença. Eu não estou falando que ele é obrigado a fazer o time ganhar, mas ele é obrigado a entrar no campo, jogar e fazer a diferença. Igual faz na Holanda, ué. Exatamente, porque são jogos decisivos. Não é? É isso. Eu vou dar um recado e o Alex Miller já fala sobre o Corinthians aqui, tá bom? Alex Miller agora falando do Coringão. Expectativa para esse jogo, Alex? O detalhe é o seguinte, tem muita gente falando assim, o Botafogo briga pela vaga direta na Libertadores ainda e o Corinthians joga para cumprir tabela. Se você olhar a tabela do Brasileiro, o Corinthians ganhando do Botafogo, ele empata com o São Paulo em 8º lugar, né? Com 48 pontos. E entra direto na briga também por uma vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, porque quem garante que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil? Aliás, nem é a tendência. Então o Corinthians ganhando do Botafogo, ele tem que encarar esse jogo do Botafogo com total seriedade também, não como se fosse um amistoso preparatório para pegar o Cruzeiro. Ele tem que tentar buscar
ganhar pontos no Brasileirão, porque ele ainda tem chance de ficar em 8º lugar. E se o Fluminense ganha a Copa do Brasil, por exemplo, ou o próprio Cruzeiro, abre G8 e o Corinthians ainda belisca uma vaga para Libertadores. É nisso que ele tem que se apegar. Estava no telefone agora com uma fonte bem importante do Corinthians, e ela me dizia isso, Samir, realmente, o Fabinho e o Dorival estão trabalhando na questão de reforços, né? Eu trouxe alguns nomes que eu tenho apurado, e essa fonte até me disse que já faz tempo já, em que eles estão fortes aí no mercado, já tentando adiantar alguma coisa. Para quê? Para quando, né, o Osmar Stabile e companhia pagarem o transferban. O Lázaro pode até falar sobre isso, como é que anda essa questão do transferban, como o Corinthians vai pagar esse transferban, e quando, né, pagar o transferban, o Corinthians já ter alguns nomes ali alinhados, né? E eu queria ouvir de vocês o que vocês acham do nome do Pedro Rocha. O que me passaram que é um nome que agrada demais o Dorival Júnior, foi um pedido da comissão técnica, é um jogador de 31 anos, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Faraldo que tem, né, rodado aí o Brasil, né, cobrindo bastante Série B, pode falar também com muita base em relação ao Pedro Rocha. São 15 gols, 8 assistências, e uma coisa que facilita também é que ele fica livre no mercado a partir do próximo dia 30, né? Ele não tem mais contrato com o Remo. Então, é um jogador mais fácil de você contratar no mercado, não tem um salário tão alto, mas tem um problema que eu já apurei também dentro do Corinthians, que o Corinthians teme, é que o Pedro Rocha esteja já contratado por outro clube do futebol brasileiro quando o Corinthians pagar o transferban. Porque o Osmar Stabile promete pagar o transferban em dezembro, mas a gente não sabe se vai ser, né, na primeira quinzena de dezembro ou na segunda quinzena de dezembro. E aí o Pedro Rocha, que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro, pode estar já pode ter acertado com algum outro clube, lembrando que o São Paulo, né, tentou o Pedro Rocha recentemente também na última janela. O Faraldo, te agrada esse nome? Você que tem acompanhado aí de perto a Série B do Brasileirão? Olha, Samir, me agrada dentro do que eu vi na Série B. É até curioso, porque a Série B ela não teve grandes nomes de goleadores nessa edição 2025. Tanto que eu acho que o melhor centroavante, o melhor goleador da Série B, ele não aparece entre os principais artilheiros da competição, agora que acabou, né, no final de semana passado, a Série B, lá se foram as 38 rodadas, sabemos que o Remo, inclusive, é um dos times que estará na Série A do ano que vem. Acho que é o Viveiros, o centroavante do Atlético Paranaense, que não aparece entre os centroavantes porque foi contratado no meio da temporada, né, o Atlético Paranaense pagou uma bala para tirá-lo do Atlético Nacional. O Viveiros eu acho que é um exemplo de jogador que o Atlético Paranaense inclusive contratou já pensando na temporada seguinte no acesso, né? E aí deu certo o planejamento, eles subiram, e certamente o Viveiros será um dos principais centroavantes do futebol brasileiro na próxima temporada. Tá? Para quem não conhece, para quem não assistiu nada de Atlético Paranaense essa temporada, os corintianos pelo menos 2 jogos viram, né? Porque o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Viveiros eu acho que é um exemplo de atacante, de centroavante de um nível Série A, incontestável. E por isso fez a diferença nesse segundo turno, principalmente da Série B pelo Atlético Paranaense. O Pedro Rocha, ele se destacou numa competição que realmente o nível, ofensivamente falando na discussão, um nível baixo. A gente não teve grandes destaques. O Anselmo Ramon, veteranaço, se destacou no Goiás. O William Bigode se destacou no América Mineiro, que passou boa parte do campeonato disputando para não cair. O Kleber também, grandão, ali quase 2 metros de altura no Avaí, que também é outro time que na prática não brigou ali pelo acesso na reta final, foi um destaque. O Carlão pela Ferroviária, que também passou... É outro veterano, né, Faraldo? Outro veterano que passou o campeonato inteiro também ali brigando contra rebaixamento e acabou se destacando como um dos goleadores. E aí o Pedro Rocha ele consegue se destacar entre todos esses, isolado como artilheiro da Série B, mesmo tendo ficado ausente um período nesse segundo turno da Série B por lesão. E aí ele volta, mantém o nível, e numa concorrência também bem abaixo ali que ele tinha no Remo, era titular absoluto, né? E essa arrancada do Remo, comandada pelo Guto Ferreira, ele volta a se destacar, inclusive é talvez o protagonista no jogo do acesso, a virada de 3-1 sobre o Goiás, com gol e 2 assistências. Só que é um jogador caro, né? Porque ele tem uma bagagem já de clubes grandes, e agora com essa boa campanha dele, boa temporada, né, pelo Remo, era de se imaginar que clubes maiores do que o Remo, e falo isso com todo respeito ao Remo,
criei um carinho muito grande, inclusive, não só pelo Remo, mas pelo Paysandu nas viagens que fiz a Belém, é de se imaginar que o Remo teria dificuldade para manter, né? O Marcos Braz teria dificuldade. Marco Braz, para quem não sabe, ex-Flamengo, é hoje o responsável pela diretoria ali, o executivo de futebol do Remo. E era de se imaginar que teria dificuldade. E aí é o que você falou. Eu imagino que outros clubes, não digo Palmeiras, Flamengo, não falo desses clubes, mas acho que clubes que almejam disputar ali de meio de tabela para cima, aquela vaga de pré-Libertadores, de sonhar com uma Libertadores na próxima temporada, mas que tem um orçamento limitado por questões diversas aí financeiras, vão olhar para esse perfil de jogador que se destacou na Série B e que está com um contrato facilitado, como é o caso do Pedro Rocha no Remo. Então, eu acho que é uma contratação interessante para a situação financeira do Corinthians, mas assim, Samir, cai naquela discussão que a gente tem constantemente toda semana aqui. Primeiro, o Corinthians precisa se livrar do transfer ban, né, para sonhar com contratação, por mais que as pessoas ali, eu também tenho ouvido de pessoas ali dentro do Corinthians que vai ser resolvido a questão do transfer ban até o final do ano, e quando a janela abrir, o Corinthians vai conseguir fazer contratações, e assim, o tempo tá rolando, vale lembrar que o Campeonato Brasileiro na próxima temporada começa em janeiro, então não é, tá, virando o ano a gente vê, virando o ano, o Corinthians já tem que ter os reforços, se é que vai conseguir contratar, ali, engatilhados, para já começar a pré-temporada, Campeonato Paulista e Brasileiro começa em janeiro. Mas eu gosto, Samir. Desculpa até ter me estendido, mas é um jogador que, dentro de uma Série B limitada ofensivamente, ele se destacou. Não é aquela contratação que, puta, que vai chegar, vai fazer uma diferença absurda e vai ser o craque do time, mas eu acho mais útil do que muitos jogadores que o Corinthians apostou aí nos últimos anos, como Pedro Raul, Héctor Hernandes, sabe, tem uma turma aí que o Corinthians apostou pro ataque que não correspondeu. Eu acho o Pedro Rocha mais jogador. Tanto não se estendeu que eu quero mais uma coisinha de você em relação ao Pedro Rocha. Eu confesso que eu não acompanhei, né, a Série B, sou honesto em dizer isso, né, não vou falar que eu acompanhei porque eu vejo os gols, os melhores momentos, para mim não é acompanhar, de fato, para ter uma opinião concreta. O Pedro Rocha, ele jogou pelos lados do campo ou ele foi um centroavante? Pelo que eu tenho ouvido, parece que foi um jogador que atuou pelas beiradas. Ele chegou a fazer as duas funções, mas mais pelas beiradas. Então, ele era mais usado, tanto pelo Antônio Oliveira, que foi o último técnico antes do Guto Ferreira, quanto pelo próprio Guto Ferreira, jogando mais pelos lados. O Remo foi buscar no mercado do Vietnã, se eu não me engano, um jogador africano de Guiné-Bissau, João Pedro, centroavante, acho que de 28, 29 anos, na última janela, para o segundo semestre. E esse jogador, ele virou o centroavante do Remo na reta final da Série B, sempre acompanhado pela esquerda, principalmente, pelo Pedro Rocha. Aliás, o Remo fez uma janela bem curiosa, contratou um jogador grego também, no meio da temporada, que virou titular absoluto ao lado de Vitor Cantillo ali no meio de campo do Remo. É uma salada ali que deu certo. E ofensivamente comandada pelo Pedro Rocha. E aí ele chegaria para suprir essa carência que o Dorival, desde que pisa no Corinthians, identifica, né? De que o Corinthians precisa de um atacante de beirada. Então, neste contexto, a depender do esquema tático que o Dorival desenvolva para a próxima temporada, se o Dorival continuar no Corinthians para a próxima temporada, o Pedro Rocha pode até brigar por titularidade, porque o Corinthians não tem hoje esse jogador, né? E não sabe se o Yuri Alberto vai ficar, a própria situação de Memphis. Então, assim, há uma grande incógnita sobre o ataque do Corinthians, aliás, sobre tudo, né, envolvendo o Corinthians, mas já que a gente tá falando de ataque, há uma incógnita sobre o ataque do Corinthians para a próxima temporada. Nesse cenário, se de fato o Corinthians conseguir contratar o Pedro Rocha, eu acredito que ele chega até brigando por titularidade. E aí, Samir, já, você até falou, né, eu não acompanhei, tô sendo sincero em falar, então eu vou te trazer uma visão de repórter de campo mesmo. Eu lembro do jogo em que o Pedro Rocha voltou a ser relacionado depois dessa última lesão, que ele ficou aproximadamente um mês e meio fora de combate. Foi o Remo e o Atlético Paranaense. O Remo ganha do Atlético Paranaense lá no Baenão, a casa do Remo, em Belém. E o Pedro Rocha voltou de lesão, o Guto colocou ele no banco. Ele entrou no segundo tempo só, porque estava sem ritmo de jogo. Cara, a torcida do Remo, no pré-jogo ali, eu entrevistando torcedores, os torcedores estavam possessos, porque queriam o Pedro Rocha já de titular, mesmo sem ritmo de jogo, para você ter noção de como ele sobrava ali entre os torcedores como a principal opção de ataque. Isso me chamou muito a atenção. E mesmo
sabendo que ele entraria só no segundo tempo, quando eu perguntava, tá, quem que vai ser o destaque desse jogo difícil contra o Atlético Paranaense, que vinha bem ali já naquela arrancada do segundo turno, todo mundo apostando, não, Pedro Rocha. Eu falava, não, mas ele vai começar no banco. Não, tudo bem, ele vai entrar e vai decidir. Então, assim, era um nível de confiança muito grande de um jogador que vinha lesionado. Se tem como pelo menos enaltecer a moral com que o Pedro Rocha chegaria para esse novo clube, seja o Corinthians ou qualquer outro na próxima temporada, é uma moral elevada. É uma moral, e ele tá com moral, porque os números são impressionantes, né? Por isso que eu perguntei da questão da beirada de campo centroavante, porque um cara que jogou pelos lados do campo, marca 15 gols e dá 8 assistências, a Série B a gente sabe que é complicadinha de se jogar também, então acho que os clubes da Série A, certamente o Pedro Rocha vai ter um bom emprego aí na Série A no ano que vem, se não for o Corinthians, vai ser algum outro clube de Série A, ou até do exterior mesmo, né? Lázaro, o Corinthians vai pagar esse transfer ban, né? O que você tem de informação, né? Porque se de um lado o Fabinho trabalha com o Dorival para o reforço, a gente precisa saber o trabalho do outro lado, senão não adianta nada, né, Lázaro? A prioridade, Samir, do Corinthians, e o Corinthians tem a expectativa de pagar, até porque vai receber o dinheiro da LFU agora em dezembro, né? Não sabe exatamente quando vai pagar, a gente até publicou recentemente, há 1 ou 2 semanas, a perspectiva que o Corinthians, os cálculos que o Corinthians faz em relação ao dinheiro que vai receber da LFU, mas hoje o Corinthians tem ali entre 188 milhões e no máximo 230 milhões a receber, a depender da colocação que ele vai ficar no Campeonato Brasileiro. O máximo 230, que não vai chegar porque não vai ser campeão, e 188 também não vai chegar porque o Corinthians não vai ficar ali, não vai ser rebaixado, a gente já sabe disso. Mas a ideia é que o Corinthians receba ali em torno de 210 milhões de reais, se ficar ali naquela casa de 10ª colocação que a gente trabalha que o Corinthians vai ficar. E aí com esse dinheiro, metade dele é recebido agora, já em dezembro, e outra metade em março do ano que vem. Só que já vem uma questão descontada, primeiro da operação, naturalmente já vem alguns descontos, e também vem um desconto em relação ao empréstimo que foi contraído pelo Augusto Melo, não foi pago, né? Quando o Corinthians assinou... Tá brincando que o Augusto Melo não pagou isso aí. Ele não pagou, cara, ele não Não pagou. me diga. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito surpreso, só que não. Ele não pagou o empréstimo. O Corinthians, quando assina com a LFU no início do ano passado, foi vendido para a gente, né, que era uma antecipação, que era, mas na verdade era um empréstimo. O Corinthians ele pega o empréstimo com a XP Investimentos, que é a operadora que faz todos os trâmites da LFU. O Corinthians antecipa, inclusive isso foi um fator fundamental para o Corinthians deixar o bloco da Libra e ir para o bloco da LFU, só que o Corinthians não pagou esse valor, então vem um desconto. O Corinthians, inclusive, está negociando para diminuir o valor desses juros, tá? Galera, não vou estender muito aqui. Corinthians está negociando com a Caixa aí por 15 anos. Corinthians tem uma dívida aí de pouco mais de 700 milhões e tá vendo de todas as formas, né, para quitar essa dívida. E, pessoal, quer romper com a Neoquímica Arena, é uma marca muito conhecida, porém que na hora foi apenas 500 milhões ali, né, acordado. Então 500 milhões hoje em dia já não é nada, então o Corinthians está de olho aí em novas ofertas e tá querendo fechar com a Caixa, uma empresa aí conhecida no mundo todo, né? Uma empresa, um banco do governo aí, muito conhecido, então eu acho que daria super certo. Se a dívida for quitada, seria um ótimo acordo, né? Imagina só, sair dessa dívida de 700 milhões, Corinthians deve aproximadamente 2,7 bilhões. Tirando o estádio, já ficaria apenas 2 bilhões. Apenas não, né? Porque é muito dinheiro, mas diminuiria aí, não sei o nome da palavra agora, mas enfim, diminuiria bastante. Vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Eu acho que seria um acordo muito bom. Só ficaria em dúvida qual seria o nome do estádio agora, né? Caixa Arena? Arena Caixa? Não sei. Seria uma ótima ideia aí colocar a Caixa como name rights. Importante, para mim nem muda muito o nome. O importante é pagar logo essa dívida. Comenta aqui, pessoal, o que vocês acham. Não vou estender muito o vídeo para não ficar muito longo. Comenta aqui abaixo a sua opinião. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, meus amigos.